Eu sou Nájila, professora de português. Assim que se sale um portunhol, por favor, não se preocupem que está gravado. Depois podem pedir para a inteligência artificial fazer uma breve tradução, porque para mim já parece como se eu estivesse falando árabe. Mas não se preocupem, para escrever, escrevo bem, às vezes. Bem, nós vamos diretamente à la prática, porque assim não vamos perder demasiado tempo. Quem quer pode ir vendo a pantalla e dentro de seus cursos e tentando fazer algo mientras vem a pantalla, sim? Eu vou compartilhar nosso curso empírico. Esse é o curso que temos, que vocês não lo veem assim, porque é o primeiro encontro não está habilitado, e o terceiro, esse é o que vamos ver hoje. Sim? É o material didático digital. Como podem ver, já falamos em distintos momentos de los talleres, que o ideal é tentar, com os materiais digitais, seguir ordem, tanto de desenho, aqui podem ver que tem todos os desenhos um pouco parecidos, e de grafia também, sim? Então, vou ingressar já diretamente. Hoje vamos falar de livro, de Périco, que é um recurso super útil. A maioria que já está há mais anos trabalhando com as plataformas utilizam bastante o recurso livro, pero hemos recebido vários pedidos para volver a explicar esse recurso. Assim que nossa ideia é trabalhar com o recurso livro e adentro dele insertar o H5P. Eu hice quatro exemplos acá, um é do livro em si, dois do livro, com sequência didática que enviaram que solicitamos há uns dias e consegui fazer três material didático como exemplo, no mais. Assim, depois pido perdão a los dueños de la sequência didática se me equivoquei muito com o material, pero é todo exemplo, sim? Não tome como verdade verdadeira o conteúdo posto. Começamos como desenhar um livro. Esse acá já está mais ou menos montado, porque agora vou mostrar como se hace. Va um pouco lento porque a conectividade com plataforma e Zoom não é muito amigável. Sim? E vou mostrar como queda. Acá vocês vão ver super desprolijo. Por quê? Porque eu tinha um documento em Word e lo importei e queda assim. É para que vocês sepam que se pode, sim ou sim, importar um documento. Volvemos então ao princípio e vamos desenhar, começar a desenhar esse pequeno livro, sim? Primeiro passo, como sempre em todo em la plataforma Périco, nós temos que habilitar o modo de edição para poder trabalhar. Añadir uma atividade ou um recurso. Qual a diferença entre atividades e recursos? As atividades, em geral, têm a participação e avaliação do alunado. Então, acá, por exemplo, o H5P vai entrar em atividade, porque com ele nós outros podemos avaliar, fazer essa parte tutorial avaliativa que viram em um outro taller. Já os recursos são mais informativos, comunicativos, pode ou não ter a participação, pero não vamos conseguir evaluar o alumnado. É o livro que vamos insertar agora, ele não pode ser colocado como calificador. Então, isso é importante a la hora. Isso é importante a la hora de elegir, inserir
o H5P dentro do livro, porque se inserirmos o H5P dentro do livro, não vai ser calificado. Esse é um ponto muito importante. Servirá somente para transmitir o conhecimento, a interação, sim. A avaliação aí é dentro que o alunado vai poder treinar, sim, mas não vai aparecer no livro de calificações. Não sei se fui clara aí a respeito. Agora eu não sei porque já saiu com isso. Então, vamos explorar como desenhar acá uma atividade, por exemplo, livro com H5P. La apariencia, podemos elegir la apariencia que va a aparecer en los capítulos, puede ser numérica, con vinhetas. Yo siempre elijo numérica porque me gusta el esquema, pero pueden elegir otros tipos. Ajustes, por ahora está oculta porque yo voy a liberar para que mi alumnado pueda ver una vez que yo tenga listo el libro, probado el libro. Las restrições, puedo incluir sim. Aqui é interessante porque eu puedo selecionar que quero que a persona, que o alumnado, ingresse esse livro uma vez que termine outra atividade. Isso aí é com vocês. Eh, por exemplo, ele vai, aqui podemos, se ele já hizo as quatro dimensões, que é a unidade passada, vai poder ingressar em esse livro. Todo depende do objetivo que tenham para este material. Se é um material que vai abrir minha unidade, meu tema, eu não necessito pôr nenhuma restrição. Se é um material que vai complementar uma avaliação, aí vocês podem pôr alguma restrição. Sim, Roberto? Axla, Sim. entonces, esto de las restricciones son las condiciones que nosotros le ponemos al estudiante para que pueda ingresar. Suponete, como acabas de decir, si queremos que ingrese solamente cuando haya terminado las unidades anteriores o libremente cuando quiera. Un ejemplo. Exatamente. Acá vocês podem restringir. Acá, por exemplo, eu vou restringir se sí ou sí já sacou quatro em las unidades anteriores, por assim dizer. Então, acá eu puedo. Isso todo é o que, que temos acá em nosso curso hoje em dia. Então, supongamos que em um tutorial deve marcar como completa, por exemplo. Então, eu añado esta restrição e vai estar aberto para todo o curso, pero o aluno que não hizo as atividades anteriores não vai poder ingressar em esse livro, vai quedar aí bloqueado para ele. Isso é bom porque força ao estudantado, sim ou sim, a ser umas atividades. Vou poder pôr unidade 1 e só vai ingressar na unidade 2, o livro da unidade 2 se termina a 1 completa, por exemplo. Nayla, Pero, por ejemplo, perdón, te hago una consulta. Por ejemplo, si nosotros pedimos que participen del foro, una vez que participan del foro, ahí pueden entrar al libro, una cosa así. claro, todo Ok, que apareça como atividades dentro de nossa aula, podemos pôr como restrição. ok, gracias. E por nada. E também acá em o livro, podemos pôr que o próprio alumnado vai marcar eh, se finalizou ou não, podemos não indicar finalização, por exemplo. Isso é bom também porque se criasse um livro na unidade 1 e solicitou que o estudante marque completada, em la unidade 2 já vem marcada, então já está liberado se pusiste uma restrição. Guardar cambios. Bueno, e aí empezamos com nossa unidade, com nosso capítulo. Bem, acá eu tenho um guião de aula realizado em Word.
Lo que voy a hacer es importar, por isso que eu dije, ustedes podem ter, o importante é saber bem claro lo que vão fazer em esse livro. Eu, particularmente, me gusta muito das sequências didáticas. Acá tenho a sequência de Mônica, que la vi por aí. Vamos usar em vivo. Acá temos uma sequência didática que vai nos ajudar a la hora de fazer esse livro. Por quê? Se eu empeço a desenhar meu livro e não tenho nada, eu vou começar, ah, que hago? Que vou dar? Que hago? Vai perder um tempo enorme para desenhar esse livro. Se eu já tenho na sequência didática ou um guião, é o guião, ele é mais completo. Por quê? Porque já pongo as imagens que vou utilizar, já pongo as perguntas, que vou pôr, que será o texto, qual será o título, já como será meu título, meu objetivo, todo que vou escrevendo é como um guião mesmo de me desenho. Eu creio que se para desenhar qualquer material didático, tenham em mãos a sequência didática e o guião. Salvo que já tenha muita experiência em desenho ou muita experiência, já conheces profundamente aquele que todo o material que queres criar, há que fazer isso, porque senão perdemos demasiado tempo pensando, pode usar esse vídeo, pode usar essa imagem, né? E perde. Ao revés, se já tenéis uma sequência didática pensada, é muito mais rápido e efetivo. Então, por exemplo, acá a sequência de Mônica, eu la vou descargar e la vou usar como importar desde Word, criar subcarpetas. Vocês vão ver que às vezes não funciona, porque para isso tem que ter o documento com a numeração bem específica, pero ajuda um montão. Seleciono o arquivo, Volvé lembrando, al paso anterior, por favor, Najla. o passo anterior é esse, importar desde Microsoft Word, é a única importação que me permite já um documento que é uma sequência didática. Criar subcarpetas, eu clico e agora vou subir o arquivo que recém lo bajei. Aquela sequência e pongo exemplo. Importar. Continuar. Bueno, viene com o nome de index porque justamente lo indexou e mostra todo o texto que Mônica, essa é a sequência desde original, e acá mostra, claro que não está, viram que ela numerou, pero nossa plataforma não reconhece isso como capítulos e subcapítulos. Para que me ajuda a importar esse guião? Porque eu já tenho o texto e depois vou copiando e pegando em distintos capítulos, aquele que vou trabalhar. Esta é uma opção, e se não, outra opção é, eu creio cada capítulo para criar. Sim, Roberto. Vos lo importaste, suponete, lo tenías directamente en una carpeta tuya en la máquina y lo importaste o creaste directamente una carpeta y pusiste ahí el material y de ahí lo sacaste. Não, de mi computadora, pero se pode criar uma carpeta como um banco de contenidos também. Pero aí é um pouquinho mais de... Gracias.
Acá eu posso cambiar o nome de meu capítulo. Eu vou pôr cá, por exemplo, material completo. E sempre, sempre, sempre guardem os câmbios a cada minuto, porque pede pode cair, pode passar qualquer coisa, e quando vem metade do trabalho se ha perdido acá, sim, sempre tem que guardar tudo. Bueno, acá eu tenho todo o Word de Mônica, mas Mônica não queria isso todo assim, porque se ela quisera assim, hubiera salvado em PDF e dado para o alumnado em PDF. Não é certo, Mônica? Sí, correcto, Nash. Então, o que temos que fazer? Transformar esse texto de Mônica em um material atrativo, que seja flexível, que pueda ser, que tenha imagens, vídeo, entre outras cositas. Por agora, o que tenho aqui é material completo, que não me ajudou muito com meu livro, porque vou ter um trabalho para copiar, pegar. Então, consejo. No importen desde Word si puede, pero para eso ustedes tienen que arreglar, así como un trabajo cuando vamos a entregar un artículo o una tesis que tenemos que indexar bien título, subtítulo, subcapítulo. Si está indexado así con Word, la plataforma lo reconoce. Pero si está así como texto normal, por más que tenga los subnúmeros, la plataforma no va a reconocer, entonces va a copiar tu Word assim como está. Não queda muito lindo e o que temos que fazer é trabalhar com esse material desde zero, sim? Pero não é problema que acá era para mostrar para vocês que sim, se pode importar, se quer importar uma tese que tenha completo, importem, depois podem trabalhando com ele. Bueno, acá podemos incluir um novo capítulo ou subcapítulo, depende. Então, por exemplo, acá, introdução. Jorgelina, se há perguntas em o chat, podem ir haciendo que vamos. Sí, sí, yo te aviso. E então, acá, por exemplo, para compreender, puedo ir copiando, que vai ser mais fácil. Esse é em vivo, em direto. Bueno, como Mônica é professora de inglês, ela pode, junto com esse texto, vocês podem ver acá que esse conteúdo acá é muito similar ao conteúdo de los fóruns, para abrir um fórum. Lo bueno de Moodle es eso. Una vez que vos conoces una herramienta, todas funcionan igual. Entonces, Mónica puede grabar directamente esse texto, se ela quer que apareça esse texto, como tanto em forma de palavras como áudio. Então, acá mesmo já pode fazer um clique e iniciar a gravação e gravar o texto. Tem que estar repetindo a gravação. Para compreender as relações de causa e efeito, é necessário conjugar tal, tal, tal. E já queda em o livro tanto o texto como a gravação. Isso vai servir porque há alumnado que prefere escuchar e há outros que preferem ler. Como professoras de idioma, também, sempre, todo o texto que está em português, acompanhamos o áudio, porque facilita tanto a leitura como a oralidade. Isso pode ajudar em um montão de assinaturas. E acá já sale, sempre borrador guardado, igual eu vou guardar por las dudas. E vai salvando. Vê como queda o áudio. Ahora não me vão escuchar porque não tenho habilitado para. Pero queda assim. Essa é minha introdução. Passei para o segundo.
que quero que seja um subcapítulo. Qual será esse subcapítulo? Conectores. Por ahora, não puse nenhuma imagem, está horrível. Conectores e se quero agregar imagen, hago assim como los foros, como todos los demás, selecciono lo que tengo en esse não, porque esse de... Ah, vou poner esse que é de Patrícia. É um conector. Não tem muito o que ver com o texto, pero depois tarda um pouco, porque estamos com pouca conectividade. Paciência e muito. Mientras tanto, vou abrir outra. Bueno, cosas que pasa. Aí, travou. Coisas que passam com o pédico, a vezes trava. Travou e a imagem não subiu e agora me travou todo. Bien, mientras tanto, yo vuelvo allá en... no problema. Tengo otro. Bueno, eso es un ejemplo de copiar, pegar textos. Pero acá yo tengo un libro que hice de acuerdo con la secuencia didáctica que me mandó Carlos. Carlos, perdón si hay información equivocada. Eh, la secuencia que Carlos me mandó, yo fui más o menos, acá está el libro. A ver se abre la sequência de... Bueno, acá ustedes já veem que empecé com a introdução sem número. Acá optei por um tipo de livro que não fuera numérico. Acá en el desarrollo los números los puse yo, pero opté por un libro que no fuera desarrollo numérico. Foi copiado y pegado de la secuencia de Carlos, los objetivos y los contenidos. Los textos los busqué en siempre ChatGPT, que nos ayuda para ir poniendo. Las imágenes, siempre buscamos imágenes libres para uso, o sea, son de free pick. Siempre es mejor utilizar imágenes libres, siempre, siempre para respetar los derechos de autor. ¿Sí? Entonces acá empezamos con una breve introducción, descubrindo las articulaciones, tá? Foi texto copiado e pegado, como mostrei no de Mônica anteriormente. Atividade prévia, que era o que Carlos queria. Carlos dizia que, que ele começava com uma atividade prévia. Uma imagem alusiva, só para chamar atenção. E acá já incluímos H5P dentro do livro. Como? Agora, como foi que incluímos esse H5P dentro deste livro?
utilizando a sequência didática que Carlos mandou já com as perguntas, ele tinha que é importante conhecer como se move a articulação. Ele queria a C, eu entendo, depois Carlos, vi que Carlos ingressou. Eu entendo que ele queria ser que o alumnado reflexionara. Então, e sim, evaluação, porque acá, se eu, por mais que incluyo o AT5P dentro do livro, não me vai sair em um livro de calificação, porque está dentro do livro. Se hago o AT5P fora do livro, sim. Se está dentro do livro, não vai aparecer em calificação. Vai servir para essa interação do aluno com o material, com o conteúdo. Então, acá, o que hicimos foi utilizar a 5P para que o estudantado pueda escrever. ¿Qué sabemos sobre as articulações? São fundamentais para mi movimento. Movimento. E não vai sair nada, não vai mostrar a solução porque não pusimos aí. Pero graças por tu resposta, agora aprenderemos mais sobre. Tem outra opção que é de gravar, em lugar de escrever. Essas respostas têm a opção de gravar. Tanto a resposta escrita como a gravação, nós outras, como professoras, como dueñas desse material, não vamos ter acesso porque não está em o livro de calificação. Pero o alumnado não sabe disso. Então, vai gravar, vai escrever, e com isso está forçando cognitivamente a ler, escrever, gravar e está aprendendo. Que é o objetivo que temos com esse material, essa interação entre o conhecimento e aprendizagem. Se entende? Bueno, então, como incluir esse material? Acá eu vou. Depois de escrever todo o texto, incluir H5P. Para incluir H5P, há o ícone acá, todos podem ver o ícone de H5P. Me vai abrir, mirar repositórios, banco de contenidos, porque eu já fiz esses H5P anteriormente, já está criado em meu banco de contenidos. Então, eu tenho acá atividade prévia, classe com Malay. Ele já está criado. Professor, e se não estiver criado? Há que criar. Então, se não estiver criado, o que vamos fazer é ir em um banco de conteúdos, já em um livro de Mônica, está mais fácil de ver. Aí alguém perguntando com o microfone aberto. Banco de conteúdo, que eu vejo desde minha pantalla principal de aula, e vou añadir lo que quero trabalhar. Por exemplo, aí para trabalhar esse acá foi a função ESAI. A função ESAI que te permite essa escritura aberta, te permite escrever um artigo, um ensaio, é como um ensaio. Mi título vai ser muito importante para que depois eu descubra, eu encontre esse material. Então, por exemplo, se eu quero facilitar, porque depois eu posso exportar para outras aulas, estou em outra aula, posso importar esse material, mas
necessito sim ou sim saber o nome desse material. Então, por exemplo, acá, como estamos trabalhando material didático, exemplo, SAI, que seria ensaio. Vamos escrever ensaio. Então, já depois pode fazer o que queira. Describa, descrição do trabalho, acá eu vou reflexione sobre o texto anterior, por exemplo. Nesse caso, eu não vou dar resposta porque quero somente que o estudantado reflexione e escreva o que aprendeu, mas se eu quisera uma resposta mais ou menos correta, eu vou incluir acá. Você pode perceber que o próprio H5P te vai dando esses tips de lo que pode incluir. Opcionalmente, você pode deixar o estudante com explicações a respeito, tá? Ele mesmo já te vai mostrando acá. Eu agradeço. Agradeço tu colaboração. É para que o estudante sepa que entregou. Podemos incluir palavras-chave. E, nesse caso, podemos incluir também, se quer incluir uma avaliação acá, que de qualquer maneira não vai aparecer no livro de calificações por hora, pode incluir também. Por exemplo, eu quero que, se ele escreveu mais de 50 palavras, muito bem, excelente. E sempre, sempre guardando. Bueno, por ahora, este material, este H5P, está em el banco de contenidos, guardado, nada mais. Ele quedou aí junto com todos os outros, não está já todavia. Então, o que tem que fazer? Agora criei meu material, eu vou já e puedo incluir, insertar, incrustar mi H5P. Miro repositórios, vou allá em o que recém hice, MDD exemplo, seleciono o arquivo. Opções, importantíssimo. Se vocês pensam em utilizar esse H5P em outras aulas, permita a descarga, incrustar e sempre o botão de copyright que vocês vão pôr os nomes de vocês. Eu criei esse material, é meu, para respeitar o direito de autor. E insertar, vai tardar um pouco, porque estamos lento, lento, lento. Mientras tanto, ay, listo. Y siempre guarda cambios. Bueno, así se ve el H5P que recém lo criamos em um banco de contenidos. Está já em um banco de contenidos. Se, não me gostou como quedou, vou cá, editar, agora sim, me manda diretamente para o banco de contenidos. Esse foi o que hice anteriormente, foi outra atividade. Se entende? Sim, professor. Próximo. Nayara, preguntan si después de guardarlo queda con tu nombre. Queda como em o banco de conteúdo queda, aí vou mostrar. Esse é o banco de conteúdo, queda é o autor acá, Nájila, Nájila. Agora, se vocês baixam, porque acá se pode ver, reutilizar, lo bajé, lo volví a subir e lo cambié, já aparece com o nome de vocês. Pero mientras tanto, está em meu nome. Todo o que criei acá é o dia, é o tamanho, todo. É o tamanho muito importante porque não podemos, porque lamentavelmente
PETCO não nos permite subir mais que 20 MB de arquivo. Então, se querem copiar um H5P que tem mais de 20 MB de uma aula a outra, não vai permitir. Esse é um problema. Aí é que pedir para a DTI para fazer isso para vocês que eles fazem. Para não ter que fazer todo o H5P novamente, sim? Isso é importante. Então, se a ideia é fazer H5P cortitos, podem ser vários e depois ir incluindo. Bueno, acá en el desarrollo de la secuencia didáctica seguimos con la de sistema osteoarticular. Acá me deu um pouco de fiaca. Então, o que hice foi um video utilizando inteligência artificial. Una articulación es el punto en el que dos huesos están conectados. Funciona igual, por agora não estamos usando H5P, o que sim foi incrustar um vídeo de outra plataforma. Bueno, para desarrollo, que é uma articulação, aí sim incluímos uma imagem interativa. Essa imagem é de FreePic também, com algumas informações que eram os tipos de articulação. Carlos, se está por aí, não me mate, porque fui copiando e pegando mais ou menos o que me aparecia em ChatGPT. Esse é outro tema. Podemos utilizar as inteligências artificiais para nos ajudar em essa sequência didática, não em o conteúdo, a não ser que vós depois vá ler criticamente se esse conteúdo está bem ou mal. Sim? Por isso, acá, então, como são articulações e esse alunado necessita visualizar e facilita isso, optamos por fazer esse tipo de material, que é uma imagem interativa. Com a imagem, algumas informações. Com a imagem, algumas informações. Aí está, algumas informações. E como hicimos isso? Volvemos já em nosso banco de contenidos. Isso se chama imagem, hot. Às vezes me perdo. Aqui. Imagem hotspots. São pontos quentes dentro da imagem. Então, eu quero fazer uma imagem interativa. Por exemplo, acá eu vou poner o nome de meu arquivo, MDD, exemplo, imagem interativa. Já tenho que ter muito claro, de acordo a mi guión, acá, por exemplo, de Mônica, não sei que imagem poderia poner. De conectores, não, pela minha. Mi guión, sim, porque eu tenho que, como, donde. Todo depende do objetivo que vocês querem. Por exemplo, acá está muito boa a imagem porque mostra as articulações. Havia um montão de outras imagens que mostravam as articulações. Então, a imagem vai ser de acordo a tus objetivos. Agregar, imaginar que eu já tenho o meu guion preparado. Eu já tenho a imagem que eu vou utilizar pensada. Então, eu vou carregar essa imagem. É o ícone que vai aparecer. Acá tem uma I de informação, pero há outros íconos que pode ser um mais, pode ser por, comprovar, pode ser uma pergunta, pode ser uma informação, pode ser uma exclamação. Então, todo depende do objetivo que te fijaste para a tua sequência didática. Nesse caso acá, por exemplo, podemos poner uma pergunta. Acá aumenta um pouco e a pergunta não a quero aí, quero acá. Então, esse é meu primeiro ponto que vai aparecer.
E que elemento vai aparecer quando joga clique? Viste acá, quando joga o clique, abre uma caixa de texto. Pero se pode abrir também um vídeo, se pode abrir uma imagem ou um áudio. Nesse caso, vamos pôr um vídeo, por exemplo, um texto e pergunto que tipo de articulação é esta. Para levar o aluno, bueno, pode agregar outro item ao mesmo ponto. Nesse caso acá, um vídeo explicando que texto, que tipo de articulação seria. Não tenho o vídeo, pero pongo qualquer. Esse é exemplo de preposição que não tem nada a ver e listo. Mi primeiro ponto está, eu quero outros pontos, então eu vou agregando. Estou indo muito rápido. Eu vou agregando outros pontos, segundo onde que eu queira, que é o alunado. Veja, outro texto se relaciona a la articulación, tal, 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 tal. Bueno, terminou mis pontos. Depois pode poner quantos pontos eu quero, pode llenar mi desenho, pero vamos ver se não cansa o alunado, que objetivo temos. Acá serão 6, com 6 pontos alcançá-la. Guardar, como sempre, guardo. Então, aí aparece minha imagem com pontos de interrogação que me abrem, por exemplo, que tipo. Viram que eu puse 2 pontos, aparecem juntos, é bem interessante, porque podem incluir áudios. Eu de idioma sempre pongo áudio em português e eu texto. Ajuda um montão. E acá, perguntas. Depois disso, eu vou já, e da mesma maneira, vou insertar em mi livro. Entende? E outra vez mais, aparece em mi banco de contenido um contenido novo que é criado, que pode utilizar em a aula que queira. Bueno, em essa sequência didática, como ele queria também perguntas, o que hicimos foi incluir perguntas de múltipla escolha, múltiplas, vários itens, saiu em português, perdão. Qual tipo de articulação sinovial é a articulação cosfemoral? Alguém sabe? Então, acá, se alguém sabe, é lá. Não me acordo. E já vai sair a resposta correta. Está em um livro de calificação? Não, pero o alunado teve que ler, pensar, contestar. Isso tudo vai ativando o cérebro cognitivamente para o aprendizado. Además da articulação do ombro, que é a articulação. Acabo de marcar uma equivocada para que vocês possam ver que passa quando me equivoco. Puedo volver a intentar. De novo, não. E cada vez que intento, ele vai cambiando de lugar. Ai, listo. Então, eu tenho a parte do contenido, que é a informação teórica, e aquela parte prática imediatamente depois, porque assim me ajuda a fixar. Sim? Bueno, como isso é esse questionário chiquito, dinâmico? Uma vez mais, volvemos allá em um banco de contenido. É bueno trabalhar sempre com eh, 2 páginas abertas, porque assim vão dentro de Pédico, porque vão vendo também como vai quedando em própria aula.
Dentro do banco de contenidos, eu vou añadir. Eu não, às vezes me olvido como se chama a atividade. Esse era. Como chama? Ah, múltipla. Una vez más, mi título, ejemplo de múltipla. Bueno, la pregunta, como eu já tenho o guião dele, é muito mais fácil. Acá em o deles eu pus todo o material porque foi o primeiro. Então, eu vou copiando e pegando, porque assim me facilita. Então, se já tenho o Miguion criado, é muito mais fácil. Se eu não tenho o Miguion criado e quero criar, eu vou já em la inteligência artificial e puedo perguntar, pedir, solicitar, sempre de maneira crítica, pero hagamos uso de la inteligência artificial para facilitar nosso trabalho. Então, acá, por exemplo, já me deu atividades de verdadeiro ou falso. Eu depois me fico em meu material se está bem ou não, verdadeiro ou falso. Depois eu tenho de múltipla, acá, de múltipla chance, qual é? Então já vou e o próprio chat já me vai dando a resposta, sempre de maneira crítica. Y acá voy poniendo las opciones. A, si es correcta, A, opción B, acá va a estar un nombre correcto, agrega opción C, por ejemplo. Y siempre guardo mi trabajo. Então, aí me quedou. Bueno, quedou uma. Se eu quero mais, eu vou incluindo em o mesmo arquivo quantas perguntas eu queira. Sim? Vou agregando, outras vão agregando, agregando, hasta conseguir o número de perguntas que quero. Pode copiar esse para outras também, sem problema. E você queda assim. E na seguinte, como funcionam as articulações? Bueno, esse optamos por trabalhar com um vídeo interativo. Então, já vimos já vimos exercício de ensaio, de gravar um áudio, já vimos múltipla chance. E agora um vídeo. É um vídeo interativo. Nuestro esqueleto es extremadamente flexible, a pesar de que los huesos son más bien duros y rígidos. Todo, recordem que depende do objetivo da minha aprendizagem. Acá vou saltar. Então, por exemplo, em um meio do vídeo, Sobre 2. parou e já isso não pergunta. Porque assim obrigamos ao alunado a prestar atenção ao vídeo, escutá-lo, ler-lo e depois interagir com esse vídeo. As articulações permitem somente um movimento sobre o eje. Anteriormente, falou. Então, eu vou pausa, continuo Para que funcione, e saca a pausa. E assim vai outras perguntas. Em este vídeo, eu optei com perguntas de verdadeiro ou falso, não mais, que era para facilitar. Então, acá vão contestando
y va apareciendo hasta terminar el video. Acá para saber más, cómo es un libro, estamos en un capítulo, optamos por incluir hiperlinks por, por si quería. Sí, Nancy, Hola, buenas noches. buenas. Ya que estás con el tema de la edición de videos y agregarle preguntas, yo intenté hacerlo con algunos videos para mi cátedra y siempre tuve la duda de cómo proceder, porque cuando vos dejás que siga, ¿sí? El video hasta el final, aparece una estrellita Sí, eh, donde ahí te da como una retroalimentación de las preguntas que contestaron y nunca supe cómo hacer para que eso siempre me aparezca, cómo hacerlo para mover, para adelantarlo en el tiempo y que aparezca antes. Es como, no sé si es eso a lo que le llaman resumen. claro, esse é o resumo de las atividades que vai aparecer em tu video. Esse vai ser o resumo que o alumnado vai ter a opção, assim como aparece no livro também, final, de enviar as respostas. Isso vai aparecer sim ou sim em todos os vídeos. O alumnado vai enviar a resposta se vos quereis considerar isso. Como está dentro do livro, não vai aparecer nas calificações, pero por lo menos vai ter uma retroalimentação que inclusive podes incluir. Agora vou mostrar. Volvemos já em um banco de contenidos. É, o ideal, Nancy, é sempre Sí. utilizar vídeos de YouTube. Alguns não permitem, igual esse meu sistema. Havia um muito bueno de Kenhub que não Sí. permitia utilizar dentro de outras plataformas. Então, há alguns vídeos que não são livres para utilizar dentro de nossa plataforma. Ah. Então, a ideia é buscar vídeos cortos, não mais de 5 minutos, porque lo que hace esa herramienta, vos podés adelantar el video, pero no encurtarlo. No, yo decía adelantar el resumen Ah, para que aparezca en un momento que yo quiero y que ellos lo puedan ver. ah, Yo, no va a aparecer solamente al final. Lo que podés, claro. claro, não, porque o resumo é como se é um vídeo de 15 minutos, ahora te muestro lo que podemos hacer. Então, para Yo fui agregar, sim, Nancy. No, yo fui en esa estrellita, fui poniendo otros momentos, otros tiempos, pero no me borraba el tiempo anterior. Entonces, nunca lo pude Não, não hacer. te borra, porque sim ou sim ele vai Que chegar hasta aquele ponto. En todo caso, hay que acortar el video, capaz. Claro, pero se é de YouTube, por exemplo, vai ser muito difícil Claro. que bote. Yo lo hice con un video corto de YouTube, Sim, hice multiple choice y arrastrar preguntas, algo así, y aham, como lo puse como video H5P directamente en el espacio de mi cátedra, ellos hicieron las actividades y a mí sí me salen las respuestas, los puntajes y las respuestas que tildó cada uno. Eso es lo que a mí me interesa particularmente. claro, isso Eh, sim, se y assim, después Perdón, y después lo quise hacer con una explicación mía grabada de un problema resuelto, pero yo quería ir pausando esa explicación, agregando actividades interactivas. Y lo pude hacer, ellos lo pudieron usar, pero ahí ya con un video más largo no pude tener o sea, no pude tener yo ese registro en la plataforma de cómo hicieron las actividades, quién hizo tal cosa, cuántas respuestas correctas. O sea, ellos lo pueden hacer, pero yo no tengo el registro de las ah, calificaciones. En un video más largo, digamos. No sé si tiene que ver con el tamaño. não, não tem que ver como vos pusiste acá, que vamos mostrar agora, pero hay que poner um vídeo Ujú. válido. Ah, Depende de como ok. fuiste poniendo la configuración, tanto del comportamiento, Ajá. ¿ves? Que acá en el principio, yo voy,
yo tenía acá de ese de... Ah, esse era corto. Bueno, me va a salir de peico. Bueno, el link, acá voy al principio. Abrir el recurso video, incluir, ¿Se han preguntado por qué la presión es tan importante? Quiero decir, incluir el video. Acá yo puedo cambiar, pero eso no me va a ayudar mucho, porque con los videos de YouTube no cambia. Iniciar, yo no quiero, por ejemplo, lo que Nancy estaba hablando del final, pero si yo no quiero el video al principio, porque el video tiene 15 minutos, yo sí o sí aquí puedo iniciar después, no terminar. Y yo voy marcando aquí, el video, MDD, ejemplo, video. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo marcar que va a empezar en un minuto 0,45, por ejemplo. Autorreproduzir, se eu quero que o alumnado, ao abrir esse, acá, por exemplo, se, ao abrir esse capítulo, se eu quero que se autorreproduzca automaticamente. Não é muito bueno porque le quita a chance de alumnado leer antes o enunciado, a consigna. Então, não é muito bom deixar essa autorreprodução. É o bucle, se você quer que ele vuelva a reproduzir cada vez mais. Anular, mostrar a solução, depende da retroalimentação. Acá, por exemplo, se eu pongo verdadeiro, me vai aparecer equivocado, pero o correto é esse. Essa é uma retroalimentação muito efetiva para esse tipo de interação que vai ajudar também, como não tem calificação acá, pero se há calificação, a retroalimentação é uma maneira de aprendizagem também, então queda dá mais força a essa participação. Aí vocês podem pôr habilitado, desabilitado, deixar sem nada. E reintentar também, isso é depende de, de objetivo. Desabilitar navegação. Acá, não sei se te vai ajudar também. Isso te vai ajudar ao alunado de não volver atrás e volver a escutar. Não, ele já fez essa questão, então não vou deixar que vuelva ou que adelante, como eu hice acá, para mostrar para vocês o que hice foi avançar. O alumnado vai ver que em cada ponto desse já é uma pergunta. Então, se ojo que são vivos, então eles vão adelantar e já vão diretamente à pergunta. Ao Bien. habilitar isso, que Lo o tienen que ver alumnado não todo. pode nem volver nem ir para trás, sim ou sim vai ter que ver todo. Não vai poder volver, como eu estou fazendo aqui agora. Bien. Se yo como estudiante veo, ya sé que en los puntitos hay preguntas, mucha gente já vai diretamente na pergunta, não vê. Então, o ideal acá é desabilitar a navegação. E o sonido,
Acá sim é importante porque explica, pero se é um vídeo que só há música e a música não te ajuda, pode desabilitar, sim? Bueno, después yo voy a agregar mis interacciones, que es justamente essas questões acá que vão aparecendo. A própria ferramenta vai me ajudando, já me vai dando conselhos de lo que puedo añadir ou não em essas interações. Então, como digo, não, seja isso de múltipla escolha, isso de simple, puedo agregar um. Acá, por exemplo, eu tenho um PDF, eu posso agregar, mostrar que tempo vai, pausar esse vídeo para que o alunado sepa que aí há um material, né? PDF, a la teoria. E acá pongo onde está esse PDF. Ou pode ser na página articulação. Ah, já tenho acá. Não me vai deixar. Se eu quero cambiar, quero que tenha na sombra, isso todo já vem por defecto, pero pueden cambiar lo que quieran. Hecho, listo. Y acá veo, puedo poner donde quiero, puedo movimentar esse recurso para deixar donde quero. Puedo cambiar y listo. Entonces acá, Nacla, sí, no, un comentario nada más. Yo cuando vi que no podía tener no podía recibir las respuestas de los chicos, eh, ahí inserté, como vos estás poniendo un link de PDF, inserté un link de la misma PEDCO que lo lleva a una encuesta. Y entonces ahí sí pude recuperar, porque yo estoy trabajando con la autorregulación y me interesa a mí saber lo que dicen, cómo les está ajá. yendo. Entonces, ahí pegué el link de la misma función encuesta de la PEDCO. Sí, buenísimo, Nancy, muchas gracias. Acá, essa função video é bueníssima porque você pode pôr o link a um questionário de PEDCO, hacer todo um questionário em PEDCO e pôr acá uma encuesta, um fórum. Acá eu quero que participem de um fórum. Eu já tenho o fórum criado, pongo acá, participem de um fórum com esse tema, pum, e te manda já. É bueno por isso, porque todas essas funções acá se podem ir conjugando com os recursos que oferece Pédico, todo em um vídeo. O vídeo acá são 3 minutos, pode ter um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto, que também já estimula esse alunado a ver o vídeo e buscar que informação pode esconder em um código QR, uma informação, fazer com que esse estudantado busque essa informação em um vídeo. Pode ser uma interação super rica a partir de um vídeo ou de uma imagem, como mostramos anteriormente. E acá, como eu optei por pausar, acá também pausar o vídeo, listo, pausou, e depois eu sigo. 2 sobre 1. E pode incluir outras atividades. Aqui são alternativa correta, elegir. Vê que à medida que vocês vão abrindo, a própria ferramenta te vai indicando que se pode fazer ou não. Em esse caso, você pode tanto aparecer com um botão ou como um cartel gigante que te vai tapar toda a pantalla. E no mesmo acá, em que tempo que vai aparecer? Eu quero pausar. Nesse caso, vamos fazer um cartel. Pergunta como lo hago estudiando. Aqui já disse que a primeira sempre será a correta, então a segunda é copiando.
E puedo ir outras perguntas. Como, eh, como estudar? Por exemplo. E puedo ir agregando quantas perguntas eu quero. E se quero agregar acá que já ao final, como dijo Nancy, salga uma pontuação para esse alunado, eu posso incluir acá 30% ou distribuir. Se distribuo uniformemente, vai aparecer em todos igual. Tchum, tchum. Retroalimentação sempre é a última. Seguir estudando. Muito bem. Configuração. Continuar automaticamente. Tempo de espera. Tan, tan. Tempo de espera. Habilitar efeitos. Porcentagem. Isso acá é de acordo com essas perguntas. Ou seja, acá eu posso diminuir esse tempo para que não dê tempo para que o alunado vá, copie, pergunte à inteligência artificial qual seria a resposta. Então, eu posso diminuir acá esse tempo, mas não é o objetivo. Bueno, vai aparecer assim, cortito, então eu vou, tenho que aparecer. Vou salvando, guardo para evitar perder meu trabalho e também aproveito e vejo como está, se era assim que eu queria de acordo com meu guião, se era isso que eu queria de minhas interações. Cubiertos por Bueno, acá como eu desabilitei a função, então vê que já não aparece mais a barra como essa, que posso ir e volver. Como a casa eu desabilitei, já não me vai aparecer. Se ou sim, vamos ter que ver o vídeo completo. Não posso viajar em la pergunta porque a navegação está desabilitada. Pero como podem ver, há uma infinidade de possibilidades de incluir de interações para incluir em vídeos. Todo, vou a repetir e não me cansarei de repetir, depende de tus transmiten los objetivos. movimientos musculares a Pode ser verdadeiro ou falso, que é muito buena, com um botão. Nesse caso, vou mostrar para vocês como seria só com um botão. E verdadeiro, falso. A Gágula pergunta que é gato, gato em português é. La misma configuración, yo puedo comprobar, intentar de nuevo, habilitar todo. Hecho. Então, a diferença de esse primeiro que pusimos como etiqueta que aparece como o bloco, esse que pusimos solamente para aparecer, o alunado tem que ingressar e você vai abrir a pergunta, uma vez guardado. Aí podemos incluir nosso áudio, podemos incluir o áudio para que o alunado grave. Todas as funções essas que temos afuera, podemos incluir acá em esse vídeo. Sim?
Então, vai me aparecendo, a função está desabilitada, pero essa é a ideia. Não sei se queda claro. Todo acá é tentativa e erro. Há que entrar em périco, há que tentar. Uma vez que compreendam lá, o funcionamento do H5P, vai quedar mais fácil. Principal, primeiro ponto é compreender que temos que construir todo dentro do banco de conteúdos. Depois é que vamos incluir esse material que está dentro do banco de conteúdo em nossa aula ou em o livro, como hicimos acá. Aqui, por exemplo, para finalizar, la de Carlos, eu hice a partir de um texto, eu pedi a uma inteligência artificial que se chama Mônica para me fazer um mapa mental. Hice um mapa mental e lo incluí em el livro. Depois, como esse mapa mental por aí é complexo para o estudantado ler, outra opção para evitar imagens pouco legíveis é fazer em forma. Bem, acá, então, como se classificam as articulações. Se a imagem não está muito legível, eu posso optar. Em esse caso aqui, usei um H5P que se chama acordeon, porque isso vai abrindo e te vai dando informações. A desventaja do acordeon é que é somente para textos, não te permite incluir imagens. Esse acordeon simplecito acá. Então, volvemos ao banco de conteúdo. Como estamos de tempo, Jorgelina? Bien. Ahí 10 minutos quedan. Bueno, Quedan 10 então, minutos. 10 minutos para perguntarem acordeon. Exemplo, acordeon. O acordeon é útil, por exemplo, para o início eh, eh, para, por exemplo, eu quero incluir em minha portada de pedico breves informações, objetivo de classe, conteúdo de classe, porque ele te vai abrindo essas pequenas pestanitas. Então, o conteúdo acá, esse é um painel que é esse acá. Cada um desse é um painel que eu vou, um é o título e o outro é a informação. Então, por exemplo, acá eu pongo que é objetivos de eu já tenho acá mi guion, eu tenho já meus objetivos, eu copio e pego. Em esse caso, eu posso cambiar o tamanho das letras, são poucos os recursos em H5P que vou poder cambiar o tamanho, em esse caso, sim, generalmente depois 125, e agrego painel. Objetivo, conteúdo. Vou de novo, já tenho meu guion, acá tenho meu conteúdo. Pego. Para não quedar distinto, eu vou sempre buscar utilizar a mesma tamanho e tudo. Quero agregar outro, vou agregando. Evaluação formativa, por exemplo, e sempre guardo.
Objetivo de aula, contenido, evaluação. E assim queda. E outra vez mais, em meu banco de conteúdos, eu já tenho outro material desenhado que depois eu vou incluir em donde eu queira. Por exemplo, acá, eu não usei isso. Bueno, esse sim, já que tenho 10 minutos, vamos já para a segunda parte. No. Bueno, acá temos um livro, dois livros. Depois vou poner isso aberto para que vocês possam ver. Dentro de cada livro, temos nosso H5P. Não nisso, nisso. Sim? Então, recuerdo que este livro, como ele é um recurso, e não um recurso para apresentar ao aluno o conteúdo de maneira interativa, não vai ingressar em la tabla de calificação. Ele vai aparecer assim, o alunado pode ler, pode incluir hipervínculos. Já, se eu hago diretamente, se eu incluo, acá vocês podem ver que já é um H5P solo, se eu incluo esse H5P solo, aí sim ele me vai aparecer já em la tabla de conteúdo, que foi o que Nancy disse, que isso é o vídeo e apareceu. Sim, se eu hago o H5P desta maneira, como que eu hago assim, eu venho acá e já me vai aparecer em atividades o H5P. Bueno, esse é o H5P que eu quero que apareça já. MDD. Acá no, vocês vão dar o nome de não de o arquivo que apareceria em um banco de conteúdo. Acá sim é que ser um nome atrativo para o alunado ou que tenha relação com o conteúdo, com o tema. Vamos achar, por exemplo, causalidade. Não sei que causalidade. La descripción de qué se va a tratar ese material para comprender las relaciones. Acá puede incluir imagen, también alusiva, opciones, permitir, incrustar. Então, eu deixei esse acá por último a propósito, sim? Calificação, importantíssimo. Isso acá, a calificação é segundo o que vocês querem e o objetivo da aula. Pode ser uma escala. Eu, em português, tenho escala de português que é de 0 a 10, escala própria. Pero se não, aprovado, desaprovado, ou uma pontuação. E calificação para aprovar, vou pôr 40 acá, considerando que acá está assim, por quê? Já explico. Opções de intento, é bueno sempre ao estudantado revisar, tentar quantas vezes queira, porque vai ser um material que vai passar conteúdo, informação, interatividade e evaluar também. Por agora está restrições de acesso, assim como é o livro, também podemos incluir acá essa restrição. Não vão poder entrar em Alt 5P se não leu o PDF antes. Vai funcionar exatamente igual ao livro essa restrição. Finalização da atividade, pode marcar ou, por exemplo, em esse caso, como eu puse que quero uma calificação, eu posso incluir acá também que o alunado vai receber uma classificação, uma calificação e tem que aprovar. Eu guardo, não posso guardar porque não me vai permitir. Por quê? Bueno, por ahora, isso aqui é como se fosse um livro de H5P.
não está todavia a ferramenta, é o recurso que vou usar. Que recurso vou usar? Acá, eu já tenho já em meu banco de contenidos que eu criei. Eu vou elegir alguno de estos para incluir em esse livro H5P. Por exemplo, acá, apresentação. A hora que eu já tenho meu recurso, eu lo salvo, lo guardo e me vai aparecer assim. Bueno, esse acá eu hice foi na sequência de Roberto. Não me mate, Roberto. Bueno, ele iba a sequência dele é sobre a Lei 20.488. Optei por utilizar um vídeo que foi criado com inteligência artificial. E acá, a ferramenta que utilizamos da Art5P foi de apresentação. Já vamos ver como é. ¿Sabías que la Ley Nacional número 20.488 regula el ejercicio de las profesiones vinculadas a las ciencias económicas en nuestro país? Bueno, e acá há um ícone de hipervínculo que é justamente que leva à lei nacional de que vai falar Roberto em suas aulas. Essa é uma apresentação como se fora, como o Roberto disse na sequência didática, que apresentava um PowerPoint antes, eu optei por isso, por uma apresentação similar a um PowerPoint. Em esse caso, o vídeo ele dizia que começava com uma atividade prévia de perguntas. Acá estão as perguntas. E se você, esse hipervínculo leva ao mesmo lugar que leva esse código QR. Porque assim o alunado tem duas opções. Se estou em frente ao computador, se querem podem ler, que tá válido o hipervínculo, sim. O alunado tem duas opções. Pode ser com celular ou optar por isso acá. O alunado vai responder essa pergunta. O alunado vai responder as perguntas em forma de palavras-clave e depois vai aparecer já em la nuvem de palavras acá. Sim? Por exemplo, ajudar, contar, melhorar, por exemplo. Depois vai aparecer à medida que vai aparecendo já. La função de que como na sequência didática, o objetivo era que depois eles iam falar sobre as palavras-claves que apareciam e lá pusimos aí diretamente. Outra, acá começamos a trabalhar o artículo primeiro, que poderia haver sido realizado também com o mesmo, com o mesmo vídeo. ¿Sabías que la Ley Nacional Com o mesmo vídeo da portada, podia haver realizado. Há atividades para reflexão, isso aqui é para gravar. Isso todo é um H5P, sim? Que sucede se uma pessoa profissional não se inscreve em seu respectivo conselho profissional para ir pensando eticamente que era o objetivo da classe dele. A pessoa vai gravar, não vai aparecer porque é somente um treino, pero vai ser reflexionar. Seguimos para outro. Acá é uma atividade de verdadeiro ou falso, de acordo com o artigo leído. Opções únicas. E de rellenar com palavras que faltam é o artigo 21. Que hace aqui? Se o senhor obriga o alumnado a ler o artigo 21, por mais que copie e pegue, não é problema, pero está legendo, algo queda. Isso aqui é uma ferramenta que está em um banco de dados que já incluímos antes e que, se queremos acessar, se chama
apresentação. Sim, curso presente. Sim? Então, añadir. En el ejemplo, bueno, miren que, assim como é o vídeo, a apresentação de diapositivas também oferece todos estes recursos de H5P para inserir na apresentação. Funciona exatamente igual ao vídeo. A diferença é que esse aqui é mais estático e que, se vocês já têm um PowerPoint listo, copiem o PowerPoint acá e já lo utilizam com essas interações. ¿Se entende? Então, as ferramentas que vão utilizar são exatamente as mesmas do vídeo e são exatamente as mesmas que possuem todas as de H5P. Acá há muito mais, sim, que podem incluir. Funciona igual. E se eu quero incluir uma imagem, eu vou achar em meu banco de imagem que eu já tenho acá, eu sempre vou usar a dele. Eu tenho 1 milhão de imagens, pero já decorativo. Puedo agrandar essa imagem e vou trabalhando com a... Puedo agregar texto, trabalhar textos cortos. Pode ser como botão ou como texto. Então, com o texto corto, depois a caixa pode fazer as atividades, o verdadeiro ou falso, pode incluir um vídeo, pode incluir um hipervínculo com questionário da plataforma, com fórum, pode incluir o que eu queira de acordo a meus objetivos. Sim? Aqui, perguntas alternativas, que foi o mesmo que hicimos da outra vez. Como podem perceber, as ferramentas e recursos são muito parecidas uns com outros, vão cambiando o que puedo fazer ou não com cada um. A apresentação queda assim, é mais estática e permite inserir determinadas informações muito específicas que não estão em alguns vídeos. E, inclusive, pode pôr tu próprio vídeo interativo também em essa apresentação. Há número de diapositivas, limites? Não, podem pôr quantas queiram. E assim como é o vídeo, vai sair ao final um resumo com a pontuação dessa atividade. Essa, assim como está suelta, como está dentro do curso, vou guardar acá. Como está dentro do curso, ele sim vai contar em um livro de calificações. Ele vai aparecer. Tudo que está assim, então, em H5P, acá, isso é de... Ah, não, isso é de casual. Atacaram ou se perderam, estão desesperados, alguma consulta, a hora é ingressar em las aulas e ir trabalhando e tentando, não se desesperem. Para mim, fundamental é ter bem claro a sequência didática e o guião, que isso vai facilitar a vida de vocês, porque já copia e pega. Pensem que vídeo, porque isso tudo é um trabalho que nós outras, como em essa era de conhecimento, somos curadores de conteúdo. Então, temos que fazer uma curação de conteúdo, ver que conteúdo pode utilizar para cada coisa.
Acá yo había hecho otro que era de Patricia. No sé si. Igual, Naya, Profe, son las 9:05. Capaz que alguna Sí, pregunta que haya y de última hacemos otro encuentro si es sí. necesario. profe, una pregunta. Ahí Nancy pregunta cómo se llama la última función esa que usaste de diapositivas. La última que usé acá para No olviden completar la asistencia antes de que... esa última acá, sí. Ejemplo de presentación. Se llama curso presentación, que sería presentación de curso. Ujú. Perfecto. ¿Sí? Y ese aquí es un Por ejemplo de ¿dónde libro. está la asistencia? Ahora la vuelvo a... La copio acá en el... No, esa no es. Un minutito. Esse é um exemplo de livro que é muito parecido com presentação, pero ele vem em forma de coluna e te abre um abanico de mais possibilidades. Acá, por exemplo, pusimos um texto, uma imagem interativa, com algumas explicações. Acá usamos o acordeão, que expliquei como. E vê que vão abrindo à la esquerda cada capítulo e explicação, que nesse caso acá é um vídeo feito por inteligência artificial, de acordo com a classe de Patrícia, e um breve exercício que também foi realizado em Arte 5P, que é de arrastar e soltar. Eu não tenho ideia de inglês, então ponemos qualquer coisa, porque não vou ler agora às 9:10, Sí. pero se pode comprovar e ver que não foi tão mal. Então, podemos reintentar. Em esse caso, eu puse para mostrar a solução, pero o ideal é que não tenha mostrar a solução se vocês querem evaluar. Sim? Tudo isso é entrando, ingressando, aventurando-se e sem medo a Ujú. pânico, porque não. O pior que pode ser é borrar alguma, algo artigo, nada mais. Los demás está aí salvo, ingressar ao banco de conteúdo, começar a explorar sem problema. Todo esse material que está em nosso banco de conteúdo, vocês podem baixá-lo e podem transformá-lo. Esse é o bueno do H5P, que se vocês baixam, subem, podem modificar segundo suas necessidades. Ele pode ser reutilizado.